que é cultura organizacional? Muita gente tem me perguntado, Luciano, o que você faz? Né? Qual que é o trabalho que vocês fazem na empresa? Cultura organizacional, o que é isso? É de comer? É de passar no cabelo, Luciano? E eu falo assim, se você não sabe o que é cultura organizacional, você está tomando várias multas e você nem sabe que está tomando essas multas. Quer ver um exemplo? Imagina que você está dirigindo o seu carro, de repente você atende uma ligação e aí o guarda passa do seu lado e te dá uma multa porque você está falando no telefone. E aí você fala para ele, seu guarda, mas eu não sabia que não podia falar no telefone dirigindo. O problema é seu. Você tomou a multa e você vai pagar por essa multa. Não importa se você sabia ou não. E eu falo o seguinte, que dentro da empresa você também está tomando várias multas todos os dias sem ter a consciência que você está tomando aquela multa. E, gente, o primeiro passo para você conseguir mudar a cultura da sua empresa é a tomada de consciência. Se você não tem consciência, como que você vai mudar alguma coisa sem consciência? É praticamente impossível. Né? As pessoas já tomando consciência fica mais fácil, mas não estou te dizendo que você vai conseguir mudar. Só tomando a consciência você também não muda. Você precisa ter uma ferramenta para mudar, você precisa ter um acompanhamento, você precisa ver exemplo de quem está dando certo para você poder aplicar no seu negócio e também ter resultado. Né? E olha só, quando a gente começa a olhar para a cultura organizacional, a gente começa a entender que todos os lugares, todos os ambientes, todas as cidades, todos os países, gente, tudo tem uma cultura. Tudo tem uma cultura. Quer ver um exemplo? Eu vou falar aqui um exemplo de um país que ele é pequenininho, ele é bem pequenininho, ele é como se fosse um ovinho, um país bem pequenininho. Cara, tudo que você planta nesse país, nada nasce. É um país onde ele tem que importar o alimento dele de outro lugar. É um país que ele já sofreu muito com os desastres naturais. É um país que depois da Segunda Guerra ele ficou devastado. As pessoas nem acreditavam mais que aquele país ele fosse dar certo. Né? As pessoas não acreditavam nisso. É um país, cara, que as pessoas fizeram praticamente, né, na palavra de preguiçosos, vagabundos, fizeram milagre para que aquele país se tornasse o que ele é hoje. Mas vamos olhar para um outro país, um país grande, que tudo que você planta nasce. Esse país grande ele tem condições de abastecer a população mundial com alimento. É um país que ele é sempre uma promessa. Ah, ele vai dar certo, é o país do futuro. Né? Até na música do Legião Urbana, o Renato Russo ele falava, né? O Brasil é o país do futuro. É um país que é sempre uma promessa. Então, olha só, eu estou falando aqui de um país que é o Brasil e eu estou falando desse país pequeno que é o Japão. Eu não sei se você sabia, tá? Mas o Japão ele tem a quarta maior economia do mundo. Perde para Estados Unidos, China e, se eu não me engano, um outro país lá. Mas ele é a quarta maior economia do mundo. A gente está falando do Brasil, que se eu não me engano, hoje ela é a 10ª economia do mundo. Cara, o Japão é desse tamanhozinho. E o Brasil, se eu não me engano, tá? É o 6º maior país do mundo em extensão. Por que o Japão tem a quarta economia do mundo, a economia mais forte, a quarta economia mais forte do mundo, e o Brasil tem a 10ª? Sabe por quê? Sabe o que muda em tudo isso? O que muda é a cultura dos japoneses e a cultura do brasileiro. Qual que é a cultura do brasileiro? Os governos, os governantes fazem leis para ele mesmo. É a cultura de vamos desviar uma graninha aqui da aposentadoria, desviar uma graninha da saúde. As coisas não funcionam no Brasil. Então, a gente tem muitos locais ainda no Brasil que não tem nem saneamento básico, segurança uma porcaria, educação pública, cara, muito ruim também. Você quer ter uma educação de qualidade, você tem que colocar seu filho em um colégio particular. Você quer ter uma segurança boa, você tem que morar num condomínio. Então, olha só,
a cultura do brasileiro é muito diferente da cultura dos japoneses. Eu não sei se você já fez uma reunião com japoneses, se você já conheceu alguma empresa japonesa, mas se você chegar 1 minuto atrasado numa reunião com japonês, você não entra mais na sala, cara. Os caras nem te atendem mais. Os brasileiros é um povo que está acostumado já a atrasar, a não entregar, está acostumado a inventar desculpa, por causa do trânsito, por causa disso, por causa daquilo. Cara, sai mais cedo de casa, vai lá e faz o negócio acontecer. E aí, dentro de uma empresa, a gente tem uma empresa que tem uma cultura forte. E olha só, para você ter uma cultura forte dentro da sua empresa, você precisa começar sabendo para onde que você vai com essa empresa. Esse é o primeiro passo. Quando os empresários vêm me perguntar assim, Luciano, como que você pode me ajudar? A primeira pergunta que eu faço é assim, ó, aonde que você quer chegar? E aí, eu vou falar para vocês que 90% não sabe onde quer chegar. Eles me falam coisas do tipo assim, eu quero daqui 5 anos ser referência em tal coisa, eu quero poder ter uma casa boa para eu morar, quero poder ter uma empresa que seja lucrativa, que não depende tanto assim de mim, mas isso daí não é uma visão. Eles não sabem onde eles querem chegar com a empresa. Então, como que eu vou ajudar alguém se esse alguém não sabe nem aonde ele quer chegar? E a cultura começa aqui. A cultura começa aqui, tá? Então, você contrata alguém para trabalhar na sua empresa. E aí você não fala para essa pessoa aonde que você quer chegar. Você não está falando para ela, olha, eu preciso que você me ajude a chegar aqui. Aí você reclama que a pessoa não entrega, mas ela também não sabe para onde que você está indo. É a mesma coisa de você... Vamos lá, você pega um táxi. E aí, você entra dentro do táxi, você fala assim pro cara, você me leva lá? E aí ele vira para você e fala assim, aonde? Aí você fala assim, não vou falar, me leva lá. Como que ele vai te ajudar se ele não sabe para onde que você está indo? Começa a pensar, como que as pessoas que estão hoje dentro da sua empresa vai te ajudar se elas não sabem para onde que essa empresa está indo? Elas não sabem o que tem para elas. Se essa empresa crescer, o que tem para elas? Se elas entregarem, o que tem para elas? Vou falar a verdade para você. Se hoje a visão da sua empresa é pagar o colégio dos meninos, é pagar a sua casa, pagar o seu carro, pagar a sua viagem, vou te falar uma coisa. Essa visão está muito fraca. Muito fraca. Você não inspira ninguém com essa visão. Ninguém. As pessoas estão trabalhando aí hoje para botar dinheiro no seu bolso. Luciano, mas por que você está falando isso? Porque a partir do momento que você não fala qual que é a visão da empresa, você dá margem para as pessoas entender, interpretar qual que é a visão. Então o cara está trabalhando numa empresa chata, numa empresa genérica. E as empresas fazem um trabalho tão ruim, mas tão ruim de cultura, um trabalho tão porcaria de cultura, que se você faz um pouquinho assim, você já se destaca demais na multidão. Então, a cultura da sua empresa, ela começa na visão, começa para onde que você está indo. E aí, você tem uma visão clara? Você comunica, você tem conversa com o seu time de comunicar qual que é a visão, de mostrar para onde que você está indo? E só isso também. Uma andorinha só não faz verão. Só isso também não é o suficiente. Além de ter uma visão clara, você tem que ter um propósito, tem que ter um significado nas coisas que você está fazendo aí dentro. Luciano, mas eu acho esse negócio de propósito, esse negócio de significado, uma balela. Isso daí é idiotice. Tá, eu vou te falar uma coisa. Se você não tem um propósito, não tem um significado naquilo que você faz, sabe o que você está fazendo? Você está trabalhando por dinheiro. Você está trabalhando porque você tem conta para pagar. O seu propósito passa a ser a grana. O propósito do seu time passa a ser a grana. Só que tem um problema. Tem um problema muito sério aqui. Quem trabalha por dinheiro, o que menos tem é dinheiro.
Quem trabalha porque tem conta para pagar, o que menos tem é dinheiro para pagar essa conta. Agora, quem trabalha por um propósito, quem trabalha por uma causa, uma empresa que trabalha por um propósito, por uma causa, ninguém pode vencer uma empresa que tem um time forte e que trabalha por um propósito muito forte. Ninguém vence essa empresa. Ninguém. Agora, vencer uma empresa que trabalha só por dinheiro é muito fácil, pô. É muito fácil. O seu cliente não vê valor no que você vende hoje. O seu problema já começa aí. O seu cliente não vê valor. Então, o seu cliente, ele olha para aquilo que você está vendendo e aí ele fala assim, cara, não estou vendo nada de diferencial aqui, não estou vendo o propósito dessa empresa, né? Então ele fala assim, cara, calma aí, deixa eu ver. Eu vou olhar, ele olha de cima para baixo. Ele não está vendo diferencial, ele vai na onde? Ele vai no preço. Ele vai, tá caro. Fulano de tal lá, ó, tá fazendo mais barato. Porque você não tem propósito. Você não tem um porquê de estar fazendo isso. Olha o problema que você tem na sua empresa por ter uma cultura fraca. Olha o problema. O seu colaborador, ele não vê propósito no que você está fazendo, no que ele está fazendo. Entendeu? O propósito dele é trabalhar para encher o seu bolso de dinheiro. O propósito do coitado é trabalhar porque ele tem conta para pagar. A gente precisa ressignificar o que é trabalho para as pessoas. Turma, não tem jeito. Se você tem uma empresa e você não está mostrando para as pessoas qual que é o propósito da sua empresa, cara, você está perdendo dinheiro, está deixando dinheiro na mesa. A cultura está muito fraca, muito fraca, muito fraca. Muito fraca. Ah, Luciano, mas como que eu, é só eu falar do propósito para as pessoas? Claro que não é só falar, gente. Não é só falar. Você tem que ter um método para você conseguir se comunicar melhor. Você precisa ter ferramentas para você conseguir mostrar para as pessoas qual que é o propósito, para você conseguir impactar elas nessa causa junto com você. Tem que ter ferramentas. E só o propósito resolve? Não. Quando a gente fala de cultura, a gente também fala de valores. Olha só. Olha uma outra multa que você está pagando aí. Você comete essa multa assim, ó, praticamente todos os dias e você nem sabe que está levando essa multa. A conta está ficando cara, está ficando alto essa conta. Ó, o resultado está aqui embaixo e a conta está aqui em cima. A conta está chegando aqui, ó, já está no nível do seu nariz. Se você não tomar cuidado, daqui a pouco você está morrendo afogado. Sabe qual que é a outra conta que você está pagando? Muito, muito alto, muito caro. É não ter os seus valores claros. É não entender de pessoas, de valores das pessoas. Porque se a cultura está fraca, se a cultura se não existe uma cultura intencional, você não está olhando para isso também. Sendo que nós, seres humanos, a gente toma cerca de 30 mil decisões por dia. Desde que você acorda, você toma a decisão de qual horário que você vai levantar na cama, se você vai levantar agora ou se você vai ficar mais um pouquinho, se você vai primeiro escovar os dentes, ou se você vai primeiro tomar o café, ou se você vai primeiro fazer um xixi. Todas as decisões que você toma, elas são decisões baseadas nos seus valores. Eu só de olhar para uma pessoa, só de olhar, eu olho a roupa que ela se veste, eu olho o carro que ela tem, eu olho o local que ela mora, eu olho a casa que ela tem, eu olho a forma como ela se comunica, eu já consigo entender o que essa pessoa valoriza ou não. Só de olhar para uma pessoa, eu já entendo isso. Para eu fazer uma entrevista para contratar alguém, para mim é muito fácil. Por quê? Porque eu entendo dos valores das pessoas, eu entendo dos valores da minha empresa. Agora eu fico pensando, uma empresa que não tem os valores claros,
que não treina o seu time nos seus valores, meu Deus do céu, é impossível dar certo. É impossível. Impossível. E eu vou te falar uma coisa, tá? Olha só. Hoje, os seus valores é algo tão forte, mas tão forte, que, por exemplo, vamos lá. Se você marca uma reunião com um japonês e chega um minuto atrasado, eles não te atendem mais, porque para eles é um valor a pontualidade. Não existe corrupção. Cara, você vai lá no Japão, você vai tentar fazer um esquema de corrupção com uma empresa japonesa, você vai preso. Porque o valor do japonês, cara, não tem japonês com valor corrupto lá. Você não vê escândalos no Japão, igual você vê aqui no Brasil. Porque os valores dos japoneses são bem diferentes dos valores dos brasileiros. Bem diferente. Então, dentro da sua empresa também está acontecendo a mesma coisa. Ó, olha só. Você contrata uma pessoa que ela vem com a base errada. Ela vem com os valores errados. Você contrata o cara. Como você não sabe olhar para isso? Né? Você não teve, você não estudou, você não aprendeu isso. Então você traz uma pessoa que valoriza a Bolsa Família, que valoriza o incentivo do governo, que valoriza receber o seguro-desemprego. Você traz essa pessoa para sua empresa. Aí você tenta mudar a cabeça dela. Ai, meu Deus do céu. O problema é que você não consegue mudar a cabeça de ninguém. Para mudar você já é difícil. Você não consegue mudar nem sua esposa. Para mudar você já é difícil. Como que você vai mudar a cabeça do funcionário? Fala para mim. Contratou errado, meu irmão. Perdeu. Já era. Esquece, cara. Contratou errado. Perdeu. Vapo. Tchau. Vai embora. Perdeu tempo. Perdeu dinheiro. Perdeu saúde emocional. Porque você vai ficar estressado, sobrecarregado, ansioso. Dependendo do tamanho da sua empresa, dependendo do tamanho das cagadas que você fez na contratação, você se sente desanimado com o próprio negócio. Você não vê uma luz no fim do túnel. Você não vê essa luz. Você não vê. Você começa a pensar assim, meu Deus do céu. O que está acontecendo? Todo mundo desanimado aqui, ó, acomodado, não quer crescer. Lógico, você errou na contratação, você não sabe contratar. Você não sabe contratar. As pessoas não sabem qual que é a cultura da empresa. Qual que é o resultado que você vai ter? O pior possível. O pior possível. Olha só. Você fala que o time está desanimado. Luciano, meu time está desanimado, está desmotivado. Eu não sei mais o que fazer, socorro. Deixa eu te falar uma coisa. Olha pra minha cara aqui, olha pra minha cara, presta atenção. Presta atenção aqui. Existe pessoas mais desanimadas que você? Você está desanimado. Você está falando que vai fechar a empresa, que não está dando mais, que você não está aguentando mais, que as pessoas não querem nada com nada, você já perdeu a esperança no ser humano. Mas por quê? Só contrata gente errada. A cultura está muito fraca. E aí eu te falo, você, com esse sentimento ruim que está dentro de você, os nossos sentimentos, eles são os combustíveis das nossas ações. Sentimento ruim, ação ruim, resultado ruim. Sentimento bom, estou contratando as pessoas certas, o time está alinhado com a minha visão, com o nosso propósito, está alinhado com os valores da companhia. Sentimento bom. O sentimento não é o combustível das nossas ações? O sentimento tá bom. Como que você vai se comunicar com esse time? Com energia, com entusiasmo, mostrando para onde que vocês estão indo, qual que é a direção. Puxando a energia desse time para cima. Gente, ó, nossa visão tá cá, vamos lá. A gente vai fazer esse negócio acontecer. O que vocês vão ganhar com a gente de estar aqui? Você vai compartilhar o seu código de cultura com essas pessoas. As pessoas vão gostar daquilo que você está fazendo. Elas vão se sentir engajadas.
e ir para o próximo nível, vão falar bem para as pessoas da família dela. Olha, trabalha numa empresa bacana, uma empresa que sabe para onde está indo, uma empresa que valoriza o colaborador, uma empresa que tem uma cultura forte. Mas não, tá todo mundo desanimado, inclusive você. Você é o cara que mais, você é o homem, primeiro homem dessa empresa, você é a primeira mulher dessa empresa. E é a pessoa que mais está desanimada, que não vê esperança. Mas por quê? Porque você está criando essa cultura fraca dentro da sua empresa. E não tem como ter um time forte com uma cultura fraca. Me desculpa. Não tem como. Como que você vai ter um time forte sendo que essa cultura é fraca? Você está nivelando todo mundo por baixo. Você não tem mais energia para virar esse jogo. Sabe? Um empresário, uma empresária que fica reclamando, que acha que reclamar vai resolver problema, pelo amor de Deus. Ninguém quer nada com nada, não consegue encontrar gente boa, mas não consegue mesmo. Fica contratando no improviso, não tem um processo para funcionar. Contrata pela técnica, mas demite pelo comportamento. Como que você vai chegar em algum lugar desse jeito? Me responde. Como? É impossível. Luciano, mas impossível é uma palavra muito forte. É impossível. É impossível. Não chega. Não chega. Você não está escalando a sua empresa. Você só está crescendo a bagunça, a desordem, o caos. Suas empresas, sua empresa, suas regras. Quem manda nessa parada é você. O problema é que a regra não está clara nem para você. Você está tomando várias multas. Todo mês está chegando essa multa para você. Olha só, o empresário e a empresária, eles estão assinando um cheque invisível. O que é esse cheque invisível? É o lucro da empresa que está indo para o ralo. Está indo para o esgoto. Pelas contratações erradas, pela rotatividade, demissões, porque não estão alinhadas com a cultura da empresa, pela baixa produtividade, pelo baixo nível de comprometimento, baixo nível de entrega das pessoas, sabe? E aí, se a cultura é fraca, meu amigo, minha amiga, você tem que ficar o tempo todo empurrando as pessoas. O tempo todo empurrando preguiçoso. Faz isso, faz aquilo, fulano, já entregou aquilo, já resolveu aquilo. Você passa muito tempo, perde muito tempo da sua vida para fazer esse negócio funcionar. Muito tempo, muito tempo. Luciano, mas tem como resolver isso? Claro que tem como resolver. Claro que tem como resolver. Primeira coisa, você precisa escrever, documentar todinha a cultura da empresa. Todinha, documentar tudo, tudo. A visão, propósitos, os valores, como que toma a decisão dentro dessa empresa, como que desenvolve liderança, como que contrata, como que promove, como que demite, o que você quer que o seu cliente pensa, sinta, fale quando estiver em contato com a sua empresa, com a sua marca, o que você quer que o seu colaborador interno pensa, sinta, fala quando ele estiver em contato com a sua marca, com os seus produtos, né? Quando ele estiver falando da sua empresa da porta para fora, o que você quer, qual que é o nível de energia que você quer dentro da sua empresa, com o seu time, com as pessoas, como que você vai puxar a energia desse time para cima. Quais são os resultados financeiros que você quer? Quais são os indicadores estratégicos que você, dono, vai olhar? Cara, tudo isso é cultura. Tudo isso é cultura. Se você hoje não está olhando para isso, olha, você está pagando um preço muito alto, mas muito alto, muito alto. Tem muitos empresários que estão vivos, mas os seus filhos estão órfãos. Olha só. Imagina.
o filho órfão de um pai vivo. Por quê? Porque ele só fica dentro da empresa, tudo depende dele. Ele é o bombeirão, tá lá o tempo todo apagando incêndio. Mas por quê? Porque ele não tira tempo para aprender coisas novas, para desenvolver a competência de dono. Ele abriu uma empresa com a cabeça de funcionário e ele vem sendo funcionário da própria empresa. Ele não tem visão profissional do negócio. Ele não tem um processo que funciona. Ele não sabe fazer isso. E aí o que acontece? Tudo depende dele. Tudo depende dele. Se ele não está ali, aquela empresa não funciona. E eu acredito que não é isso que você quer para sua vida. Você quer ter uma cultura organizacional? Você precisa construir essa cultura. Você precisa organizar essa cultura. O nome já fala, cultura organizacional. Você precisa organizar. Porque olha só, hoje as pessoas que estão dentro da sua empresa, elas estão alinhadas com a cultura. Uma cultura. E pode ser que essa cultura é fraca. Então, está nivelando todo mundo por baixo. As pessoas que não entregam, que estão acomodadas, que estão desanimadas, as pessoas que não querem crescer, que não querem, enfim, nada com nada, elas ficam. E as pessoas boas, gente boa quer trabalhar em empresa boa, gente boa quer crescer, gente boa quer desafio, gente boa não quer trabalhar em empresa ruim. O que as pessoas fazem? As pessoas boas, pica a mula, vai embora. Elas não ficam aí. Porque elas não vêem futuro. Então, a sua cultura, se você tem hoje... Luciano, como que eu sei se a minha cultura é forte ou a minha cultura é fraca? É simples. Olha para tudo isso que eu falei agora. Você tem essa visão muito clara? Não, não tenho. A cultura é fraca. A cultura é fraca. Você vive apagando incêndio, no mar de urgência, tudo depende de você. Vive agarrado em reuniões, num monte de reuniões que, cara, não tem nem pé nem cabeça. Tem reuniões que não era nem para acontecer. Entra dentro da reunião sem objetivo claro, não tem ata, não documenta nada, nada funciona. É a cultura que você criou. Essa é a cultura que está aí. Sendo que você não precisa fazer um monte de coisa. Você só precisa ter uma visão para onde que você vai. E fazer poucas coisas, mas que vai te levar para aquela visão. Não precisa fazer tudo. Não precisa trabalhar que nem um doido. Não precisa trabalhar que nem um doido. Você precisa trabalhar da forma certa. Precisa trabalhar da forma certa. Eu tenho 2 amigos que participou de uma maratona. Um deles treinou com um personal trainer. Esse personal, ele cuidou da forma que ele iria correr, das passadas, do tênis, da forma que ele iria controlar a respiração dele. Aí ele contratou uma nutricionista que ajudou ele na alimentação, na dieta, tudo mais. E eu tenho um outro amigo que falou assim, cara, eu vou por conta própria. Eu não preciso de ninguém para me ajudar. E esse cara que foi por conta própria terminou a maratona 4 horas atrás do cara que foi preparado. 4 horas, hein? E aí eu te pergunto, e você? Será que você está atrasado ou você está adiantado? Sua empresa hoje já está atrasada ou ela está adiantada? Se você não está tirando tempo para se desenvolver, meu amigo, minha amiga, sinto muito lhe dizer. A cultura está fraca. Porque a cultura, ela é reflexo do dono. Das atitudes, dos comportamentos, daquilo que o dono acredita, daquilo que o dono valoriza. E se a sua cultura hoje ela não está documentada, se ela está só na sua cabeça, você não consegue compartilhar ela com ninguém. Não tem como. Como você vai compartilhar ela com alguém se ela só está na sua cabeça? Raul Seixas já dizia, um sonho que se sonha só é só um sonho. Sonho que sonhamos juntos se torna realidade. Realidade.
Quer sonhar junto com seu time? Escreva essa cultura, documente. Comece a tomar as decisões baseado na sua cultura. Contratar baseado na cultura, promover baseado na cultura, desenvolver baseado na cultura. Se precisar demitir, demita baseado na sua cultura. Crie produtos e serviços para o seu cliente baseado na sua cultura e a sua vida muda. Tudo muda. Tudo muda. Agora, tá na sua mão. Quer continuar fazendo no improviso do jeito que tá? Não tem problema nenhum. Só não reclama das pessoas. Não reclama que as pessoas não querem nada com nada, que não tem gente boa no mercado, que tá difícil de contratar gente boa. Não reclama, não reclama. Gente boa quer trabalhar em empresa boa. Gente boa não quer trabalhar em empresa ruim. Não reclama. Não reclama. Apenas, como diz a minha avó, engole seco e fica quieto. Você não está se desenvolvendo. Pessoas qualificadas não trabalham com empresários desqualificados. Não trabalham. Me desculpa, mas não trabalham. Eu sei que eu estou sendo um pouco duro. Você pode estar enxergando isso. Pô, Luciano, você está sendo duro. Mas a dor é a fraqueza indo embora. Se você entender isso que eu estou te falando e você levar para o lado bom, fala, cara, realmente, estou precisando mudar um pouco aqui. Porque você já tentou fazer de tudo para engajar o seu time. Né? Você já tentou pagar salário mais alto, dar bônus, dar premiação. Você tentou fazer um monte de coisa. Nada deu certo. A única coisa que você ainda não tentou, eu tenho certeza disso, é mudar a cultura da sua empresa. Você não tentou isso ainda. Então, leva para o lado bom, leva para o lado positivo. Cara, você já tentou fazer um monte de curso por aí, na internet, de liderança, de gestão, mas e a cultura? A cultura está fraca, meu amigo, minha amiga. Cultura fraca, você não vai em lugar nenhum. Essa cultura tem que ser forte para puxar a régua das pessoas para cima. E só ficar aí dentro quem está entregando, quem está alinhado com essa cultura. Quem não está alinhado, tchau. Tchau. Você tem que ser uma pessoa de palavra. Uma pessoa que honra a sua palavra. A partir de agora, a nossa visão é essa, nós estamos indo para essa direção aqui, nosso objetivo é isso. Você tem que fazer, pô. Ah, Luciano, mas você sabe o que é? Eu coloco a meta, as pessoas me entregam e tal, eu não quero saber. Você tem que ter atitude. Você tem que aprender a fazer gestão. Ter uma visão muito clara, ter uma cultura muito clara e ir para cima, pô. Não adianta ficar reclamando, colocando a desculpa nos outros. Só você pode mudar esse cenário aí na sua empresa. Só você, mais ninguém. Ninguém pode mudar a cultura da sua empresa, a não ser você mesmo. A não ser você mesmo. Então, eu vou te convidar, se você quer mudar a cultura da sua empresa, quer ter uma cultura forte, uma cultura diferente, uma cultura onde as pessoas entregam resultado, onde a visão está clara, onde você consegue engajar as pessoas. Cara, não é engajar as pessoas só dando dinheiro não, tá? Você acha que você está engajando alguém dando dinheiro, né? Ah, tem um trabalho para fazer lá, eu te pago um pouquinho a mais, te pago um por fora aqui e tal. Cara, você está criando uma cultura mercenária na sua empresa. E o pior, as pessoas recebem a grana e não entrega, não engaja. Porque não é isso que engaja as pessoas. Você quer aprender de fato, construir uma cultura engajadora para ter gente engajada e alinhada com a sua visão, com o seu propósito? Quer aprender a fazer isso? Vou te pedir, mas só se você estiver comprometido. Vai lá no meu Instagram, clica no link da minha bio e agenda um diagnóstico gratuito da sua cultura. A gente tem umas 10 vagas por semana gratuita, tá? Então, se você de repente for aprovado, a gente vai fazer um diagnóstico da sua cultura. Mas só vem se você tiver comprometido, tiver engajado a fazer isso. Não quero perder meu tempo com você e nem você perder seu tempo. Ah, Luciano, eu não estou engajado não, vou continuar do jeito que está. Continua do jeito que está. Entendeu? Não tem problema. Se quiser aplicar aqui, cara, honra com a sua palavra. Se você for aprovado, aparece para a gente poder fazer esse diagnóstico. Agora, se você não quiser mudar a sua estratégia, quiser continuar com a sua estratégia do jeito que está, não tem problema nenhum. Pode continuar com a sua estratégia do jeito que está. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Se ela não está dando certo, ela vai continuar não dando certo. Se ela está dando certo, vai continuar dando certo. Tá? Não tem problema. Mas só aplique se você realmente estiver
comprometido, tá bom? Então é isso aí, tamo junto e até a próxima. Um abraço.